Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma história cheia de ensinamentos. Hoje vamos viajar no tempo para conhecer a incrível jornada de um homem chamado José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele era o filho querido de sua mãe, Raquel, e o favorito de seu pai. Esse favoritismo era tão claro que seus irmãos sentiam o coração apertado de mágoa. A situação ficou ainda pior quando Jacó deu a José uma túnica especial, colorida e única, um presente só para ele. Aquele gesto foi a gota d'água. A raiva e o ciúme tomaram conta dos irmãos de José. Para completar, José tinha sonhos especiais, sonhos que ele acreditava virem de Deus. Uma noite, ele sonhou que estava no campo com seus irmãos e os feixes de trigo deles se curvavam diante do seu animado. Ele resolveu compartilhar o sonho. A reação não foi nada boa. Um de seus irmãos explodiu. O quê? Agora você acha que vai ser nosso chefe? Só faltava essa. José tentou se explicar. Calma, foi só um sonho, eu só quis contar para vocês. Mas não adiantou. A semente da raiva já estava plantada e crescendo. Um dia, enquanto todos estavam no campo, cuidando dos rebanhos, longe dos olhos do pai, os irmãos viram a oportunidade perfeita para se livrar de José. Foi nesse momento que um grupo de mercadores passou por ali, a caminho do Egito. Uma ideia terrível surgiu na mente deles. Vamos vender José, eles o levarão para bem longe, e nunca mais o veremos. E assim venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. José, ainda um rapaz, foi levado como escravo para uma terra desconhecida, o Egito. No Egito, José foi comprado por um homem importante chamado Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mesmo naquela situação difícil, José não se deixou abater. Ele se dedicou ao trabalho, fazendo tudo com excelência e honestidade. Potifar percebeu rapidamente que José era um jovem bom e confiável, e com o tempo o promoveu administrador de toda a sua casa. José se tornou seu homem de confiança e amigo. Tudo parecia estar melhorando, mas o destino de José ainda reservava mais um teste. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a integridade de José, tentou seduzi-lo. Quando ele a rejeitou, ela ficou furiosa e inventou uma mentira terrível, acusando-o de tentar atacá-la. Potifar, sem questionar a esposa, mandou José para a prisão. Injustamente, ele foi lançado em um calabouço escuro, mesmo sem ter feito nada de errado. Na prisão, José não perdeu a fé. Ele continuou a ser uma pessoa boa e prestativa, e logo ganhou a confiança do carcereiro. Lá ele conheceu 2 funcionários do faraó, o podero, chefe, e o copeiro-chefe. Certa noite, ambos tiveram sonhos muito estranhos e acordaram perturbados. O copeiro disse: eu sonhei com uma videira, 3 ramos com uvas, e eu espremi essas uvas na taça do faraó. O padeiro contou o seu: eu sonhei que carregava 3 cestos de pães na cabeça, e os pássaros vinham e comiam os pães do cesto de cima. José, com a sabedoria que Deus lhe dava, disse: com a ajuda de Deus, posso explicar. Para o copeiro ele disse: seu sonho é uma boa notícia. Em 3 dias, você voltará a servir o rei. Depois, virou-se para o padeiro com uma expressão séria: já o seu sonho é um aviso. Em 3 dias, algo terrível acontecerá com você. E tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. O copeiro foi libertado e voltou ao palácio. Mas, na alegria do momento, esqueceu completamente de José, que permaneceu na prisão por mais 2 longos anos. Tempo depois, no Palácio Real, o próprio faraó começou a ter pesadelos que o deixavam muito preocupado. Em um sonho, ele via 7 vacas gordas e sadias saindo do rio, mas logo depois, 7 vacas magras e doentes apareciam e devoravam as gordas. Em outro sonho, ele via 7 espigas de grãos cheias e boas, que eram engolidas por 7 espigas mirradas e secas. Nenhum de seus sábios ou magos conseguia decifrar o significado. Foi então que o copeiro se lembrou. Ele correu até o faraó e disse: Majestade, eu me lembro de um erro meu. Quando estava na prisão, conheci um jovem hebreu
chamado José. Ele interpretou um sonho meu, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Talvez ele possa ajudar. Imediatamente, o faraó mandou buscar José. Tiraram-no às pressas da prisão. Deram-lhe roupas limpas e o levaram à presença do homem mais poderoso do Egito. O faraó disse de Serami, que você entende de sonhos. Eu sonhei com vacas gordas e magras e com espigas cheias e secas. O que isso significa? José respondeu com humildade. Não sou eu, faraó, mas Deus quem dará a resposta. Deus mostrou ao Senhor o que ele está prestes a fazer. Os dois sonhos têm o mesmo significado. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Será um tempo de colheitas abundantes, mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representam 7 anos de uma fome terrível que virá logo em seguida. A fome será tão severa que a fartura anterior será esquecida. Deus mostrou isso 2 vezes para confirmar que acontecerá em breve. Portanto, Faraó, escolha um homem sábio e prudente e o coloque no comando. Durante os 7 anos de fartura, guardem 1/5 de toda a colheita. Assim, quando a fome chegar, haverá comida para todo o povo, e ninguém morrerá. O faraó ficou maravilhado com a sabedoria de José. Ele olhou para seus conselheiros e disse: Poderíamos encontrar alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão sábio e prudente quanto você. Você estará no comando do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas no trono eu serei maior do que você. Assim José, o jovem que foi vendido como escravo e jogado injustamente na prisão, tornou-se o governador de todo o Egito. Ele se casou, teve 2 filhos e administrou o país com uma sabedoria incrível. Durante os 7 anos de abundância, ele construiu armazéns gigantescos e estocou uma quantidade imensa de grãos. Então, os 7 anos de fome chegaram, exatamente como José havia previsto. A fome não atingiu apenas o Egito, mas todas as terras ao redor, inclusive a terra de Canaã, onde seu pai Jacó e seus irmãos ainda viviam. Quando a comida acabou por lá, Jacó ouviu dizer que havia grãos no Egito e mandou seus filhos irem comprar. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, foram levados diretamente à presença do governador para pedir comida, curvados diante dele. Eles não o reconheceram. Afinal, tantos anos haviam se passado, mas José os reconheceu imediatamente. Naquele instante, ele se lembrou dos seus sonhos de infância, dos feixes de trigo se curvando. Mas José não se revelou de imediato. Ele queria ter certeza de que seus irmãos haviam mudado, que seus corações estavam arrependidos. Ele os testou, os acusou de serem espiões e os fez passar por várias provações. Finalmente, vendo a angústia e o arrependimento genuíno deles, principalmente quando defenderam seu irmão mais novo, Benjamim, José não conseguiu mais se conter. Com o coração cheio de emoção, ele pediu que todos os egípcios saíssem da sala e, em lágrimas, revelou sua identidade. Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Os irmãos ficaram em choque, aterrorizados. Mas José os acalmou. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou na frente de vocês para preservar a vida. Deus transformou o mal que vocês fizeram em grande bem para salvar a nossa família e muitas outras pessoas. A história de José é uma lição poderosa sobre perdão, fé e o plano soberano de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando foi traído, vendido e aprisionado, José nunca perdeu a esperança. Ele confiou que Deus tinha um propósito maior para sua vida, e essa confiança o levou a uma posição onde pôde salvar nações inteiras da fome. Essa jornada incrível nos mostra que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e injustiças, Deus pode transformar nossas maiores dores em nossas maiores vitórias. Confie que Ele tem um plano lindo para você também. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história com a gente. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até
a próxima!